seja bem-vindo. É o nosso quinto e último encontro do curso de Direitos Humanos à luz da doutrina social da Igreja. Eu sei que um objetivo a gente traça, pelo menos a gente expõe lá no início do curso, mas nós estamos falando agora qual é o objetivo desse curso, porque tem tudo a ver com esse nosso encontro de hoje, do que nós vamos tratar. Nós vamos tratar dos deveres em relação aos direitos humanos, porque a Igreja entende que os direitos eles estão ali paralelo, eles estão unidos aos deveres. A Igreja ela sempre proclama direito e responsabilidade, tá? E o que tem isso a ver com o objetivo do curso? Nosso objetivo seria assim, expor, explicar, colocar você à luz dessa verdade da dignidade humana como esse fundamento antropológico realmente dos direitos. Isso é verdade. Entender como um Estado está indo de forma errada ou certa a partir do respeito que ele tem pelos direitos humanos também. Mas eu ficaria muito triste se você não compreendesse quais seriam os seus deveres em relação aos direitos humanos, porque eles estão intrinsecamente ligados. Não é só o que eu desejaria que não acontecesse de forma alguma, seria você sair conhecendo bastante sobre os direitos humanos, que eu acredito que nós demos uma boa base em relação a eles, mas não tivemos como falar de todos, e nem tivemos como falar também pelos limites mesmo do tempo, falar de todo um aparecimento histórico, o surgimento deles e os reconhecimentos, os movimentos constitucionais e tudo mais. Não tivemos como falar disso, mas eu acredito que você agora saiba um pouco qual é essa visão da Igreja e tenha até tirado alguns preconceitos que muito provavelmente você traz, porque todos às vezes trazemos quando não temos esse fundamento em relação à dignidade humana. Mas eu também ficaria muito triste se você parasse aí. O que é, então, que seria o nosso objetivo? Que você conheça e você assuma, não como algo distante de si. É isso que a Igreja nos diz, né? Não é algo distante, não é algo... O respeito ao direito humano não é uma incumbência do Estado. É também, mas não é só dele. Cada um de nós tem um papel relativo a isso. Quem diz isso não sou eu, é a Igreja. Nós encontramos lá na Pater in Terris, nos números 28 e 29. Aos direitos naturais acima considerados, vinculam-se no mesmo sujeito jurídico, que é a pessoa humana, os respectivos deveres. Então, vincula-se no mesmo sujeito, eu, você, os deveres. Direitos e deveres encontram na lei natural que os outorga ou impõe o seu manancial, a sua consistência, a sua força inquebrantável. Assim, por exemplo, o direito à existência liga-se ao dever de conservar-se em vida, o direito a um condigno teor de vida, a obrigação de viver dignamente, o direito de investigar livremente a verdade, ao dever de buscar um conhecimento da verdade cada vez mais vasto e profundo. Então, é muito interessante porque aqui a gente nós não vimos a Igreja falando que, beleza, os direitos vinculam o Estado. Vinculam o Estado, sim. Mas a preocupação inicial aqui, até no plano mesmo de sucessão aqui, a encíclica ela vai falar primeiro dos deveres de cada um de nós, do mesmo sujeito jurídico, da pessoa humana, o mesmo sujeito, dos direitos e dos deveres. Ele vai falar aqui primeiro da pessoa humana. E depois, em algumas outras sessões, ele vai entrar na questão do Estado. Por quê? Lembremos do princípio da subsidiariedade da própria doutrina social da Igreja. Nós até falamos um pouco na aula passada. A sociedade, ela é feita primeiro ali pelos primeiros corpos, né? Não é só um Estado, uma sociedade, um grupo de pessoas, né? Tem ali os corpos intermédios e a Igreja ela dá a devida importância a cada um deles, o indivíduo, a família, os outros corpos intermédios, aonde o homem está se associando, e depois a sociedade e depois o Estado.
Então não teria como, né, nós falarmos de deveres sem tocar muito nesse sujeito de deveres também, nesse primeiro sujeito de deveres, que é a pessoa humana. Então existem aqui duas ordens de deveres em relação aos direitos, a esses direitos humanos. A primeira é essa ordem que esses dois números que nós lemos falam, que é esse de exercer ser coerente com eles. Se tem o direito à vida, o meu dever em relação a esse direito, então, é viver de forma digna, né? É viver, existir, né? Conservar-se em vida. Se eu tenho direito à dignidade, eu tenho então, o dever, né, de viver dignamente. Isso é a primeira ordem. Eu estou falando e estou reconhecendo em mim mesma esse sujeito de direitos e, portanto, vou agir, né, em consonância com esses direitos que eu sei que eu tenho. Eu não tenho o direito de dispor da minha vida, por exemplo. Não tenho este direito de assinar um termo que ao final da minha vida, e mesmo que eu assinasse não valeria, porque isso é contra a norma natural, como já falamos. Não teria o direito de assinar um termo dizendo que quero dispor da minha vida caso eu fique inválida. Isso não é um direito que eu tenho, não tenho. Pelo contrário, eu tenho o dever de corresponder a uma vida digna, a corresponder à minha existência, à existência que eu recebi. Essa é a primeira ordem, tá? A segunda ordem relacionada aos deveres é esta ordem do respeito ao direito do outro. A ordem de que eu encontrar no outro um sujeito digno, uma pessoa humana digna de direitos como eu, e respeitá-los. E trabalhar também e viver para promovê-los. Isso tem a ver, né, uma decorrência do próprio princípio da solidariedade. O princípio da doutrina social da Igreja da solidariedade, pelo qual nós devemos socorrer uns aos outros. E é muito bonito quando a gente vê a Igreja proclamar isso e, ao mesmo tempo, assumir esse seu papel. Nós já falamos algumas vezes aqui nesse próprio curso de que a Igreja ela é a primeira a dizer a dignidade do homem e proclamar essa dignidade, denunciar onde essa dignidade não está sendo respeitada. Ao mesmo tempo, ela é aquela que estende a mão e faz ativamente algo em relação a isso. Desse princípio da solidariedade e desses deveres que a Igreja reconhece em relação aos direitos humanos, decorre essa opção preferencial da Igreja pelos pobres. E daí que também essa é a nossa obrigação em relação aos pobres, aqueles mais necessitados. Nós vemos aqui na encíclica Pacem Terris também, no número 30, estabelecido este princípio, deve-se concluir que no relacionamento humano, o determinado direito natural de uma pessoa corresponde ao dever de reconhecimento e respeito desse direito por parte dos demais. Então, quando nós falamos, lá no encontro passado, dos direitos relativos ao trabalho, eu sei que eu preciso ter respeitada a minha dignidade no trabalho, eu sei que no trabalho eu preciso ter reconhecido um direito a um descanso, a não ser colocada em um trabalho exaustivo que retire as minhas forças vitais. Eu sei disso, tá? Mas paralelo a isso, reconhecendo no outro um ser e um homem digno, assim como eu, um homem criado à imagem e semelhança de Deus, a um estatuto de dignidade daquele homem, eu preciso, então, quando eu estou do outro lado, reconhecer nesse outro homem esses direitos e saber promovê-los. Então, quando eu tenho um trabalhador que eu contratei, eu preciso respeitar também essas situações, preciso respeitar o seu direito a uma remuneração digna, porque o trabalho para ele não é o trabalho para todos, né? Não é uma mercadoria, mas é uma forma de prestar um serviço, de
marcar a sua existência no mundo, modificar a natureza, sustentar a sua família, e o trabalho não vai ser essa mercadoria do qual eu vou estar apenas recebendo um trabalho. Não, eu tenho ali um homem digno, então eu preciso ter a preocupação com o seu salário, preocupação com a sua previdência, preciso ter a preocupação com o seu descanso e o tempo que ele vai ter à disposição para estar com a sua família. Preciso estar preocupado com as suas condições de higiene, assim como eu reconheço e vivo de forma coerente com os direitos que eu sei que eu tenho. Então, esse respeito aos direitos humanos do outro também são decorrência e estão atrelados aos próprios direitos. Nós falamos já, inclusive, que nós tratamos direitos e deveres de forma separada por uma questão didática. Mas veja bem, se nós reconhecemos esse fundamento da dignidade humana, é imprescindível, é indissociável que eu reconheça no outro os seus direitos. E daí que na minha participação política eu vou pensar no direito do outro, eu vou pensar no bem-estar do outro, eu vou pensar no bem comum. Daí que nas minhas relações, isso perpassa inclusive as relações privadas, né, as relações pessoais. Isso perpassa o convívio social mesmo, tá? Isso não é algo que deva ser repassado ao Estado. Tá? É claro que o Estado ele vai ter responsabilidades. A responsabilidade do Estado é basicamente garantir a segurança. Garantir a segurança de que esses direitos eles não vão ser violados. Garantir uma segurança, exemplo, né? No campo econômico, o Estado ele vai ter o dever de garantir que não ocorram monopólios, por exemplo, porque o monopólio econômico ele vai causar um desvio na sociedade, e quem vai pagar por isso é o indivíduo. Por isso, o Estado ele precisa, com seus mecanismos, porque é ele quem pode fazê-lo nesse momento, é o Estado quem vai garantir que não ocorram monopólios, por exemplo, em um sistema econômico. É o Estado, por exemplo, também quem vai garantir a segurança no futuro de uma previdência do trabalhador. Então, a função do Estado, ela é, como já nos diz o próprio princípio da doutrina social da Igreja, ela é subsidiária. Aquilo que o homem e aqueles corpos intermédios não vão conseguindo fazer pelos próprios limites que eles têm, o Estado o faz, o Estado o presta, tá? De forma satisfatória ao indivíduo, aos homens, garantindo esses direitos. Por isso que o assistencialismo também ele diminui o homem, porque o Estado vai estar crescendo a ponto de estar fazendo aquilo que o homem deveria fazer ou poderia fazer uns pelos outros, tá? Voltando aqui para os nossos deveres em relação aos direitos humanos. Então, existem algumas partes que nós tiramos dessas encíclicas, especialmente da Centésimos Anos, quando fala dessa questão dos deveres em relação, nessa ordem de deveres em relação ao outro, né, em relação ao próximo, né, para usar uma linguagem evangélica. Nós temos os deveres em relação ao próximo, os deveres de caridade, aquilo que São Paulo já falava, né, suportai-vos uns aos outros pelo vínculo da caridade. Então, por isso que a Igreja ela estabelece, ela aponta o princípio da solidariedade como um princípio da doutrina social da Igreja. E aí nós temos esses deveres em relação aos direitos humanos decorrentes desse princípio da solidariedade, desse vínculo da caridade que nos une. Eu vou ler aqui essas partes, né, da Centésimos Anos, que são de fato muito belas. Pelo contrário, da concepção cristã da pessoa segue-se necessariamente uma justa visão da sociedade. Segundo a Rerum Novarum e toda a doutrina social da Igreja, a sociabilidade do homem não se esgota no Estado, aquilo que nós estamos falando. O Estado ele tem obrigações em relação aos direitos humanos, com certeza, isso sem dúvida, mas não se esgota no Estado, tá? Pelo contrário, começa em cada um de nós.
mas realiza-se em diversos aglomerados intermédios, desde a família até os grupos econômicos, sociais, políticos e culturais, os quais, provenientes da própria natureza humana, estão dotados, subordinando-se sempre ao bem comum, da sua própria autonomia. Esse é Centésimos Anos número 11. Tá? Não é exclusividade do Estado, certo? E muito importante também entendermos que quando a igreja ela fala isso, ela está se reportando aos cristãos, ela está ensinando os cristãos, está ensinando os seus filhos, que somos nós, os filhos da igreja, mas ela está falando de uma forma que, como é algo ligado ao homem, e nós sabemos que todo homem é criado à imagem e semelhança de Deus, então todas essas diretrizes, né, essas orientações da igreja em relação aos direitos humanos, elas se destinam a todo homem e se destinam ao Estado, inclusive, porque todo homem tem esses direitos e todo homem tem esses deveres. Nós já falamos, inclusive, que a igreja, quando ela vê alguns estados se organizando, muitos dos estados optando e organizando e optando pela democracia, ela vai dizer, beleza, a democracia é bom, se tiver respeito aos direitos humanos. Pode ser, você pode escolher a democracia, sim, mas a igreja vê com simpatia isso. Mas vê com simpatia, não quer dizer que é a opção da igreja ou a igreja aponta como a opção correta. O que a igreja aponta como a opção correta? O respeito à dignidade humana, o respeito ao homem que compõe esse Estado, que está na sociedade, esse indivíduo que nós encontramos nesses corpos sociais. Então isso são regras, né? São observações, são normas que inclusive propiciariam o bem comum se todos nós respeitássemos, se todos nós observássemos, assumíssemos e respeitássemos, certamente teríamos, claro que a paz completa nós vamos ter no céu, mas possibilitaria uma convivência harmoniosa entre os homens, uma convivência harmoniosa entre os estados que respeitassem os direitos humanos e possibilitassem um desenvolvimento humano dos seus indivíduos ali colocados. Então, nós vamos caminhando aqui, né, para o nosso encerramento desse curso. Nós vimos lá no nosso primeiro encontro acerca desse fundamento dos direitos humanos, nós vimos as características, nós vimos, inclusive, também, muito importante, que esses direitos eles estão atrelados ao homem mesmo, né, e eles existem desde que o homem é homem, então não é uma constituição que o estabelece, não é um Estado que o estabelece, eles já existem. O que existe é um reconhecimento, o que existe é um aparecimento ou surgimento, de acordo com aquilo que as condições materiais vão avançando e nós vamos percebendo como necessidade de observação em relação à promoção daquela dignidade daquele homem. Né? Nós vimos também, posteriormente, as direções desses direitos, né? Nós vimos que os direitos eles têm como direção o homem, nós vimos que tem como direção o Estado. Nós vimos também que tem os mandamentos de ordem positiva e mandamentos de ordem negativa. Quando eu me abstenho de violar um direito, esse é um mandamento de ordem negativa, né? Ou quando eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa. Nós vimos hoje aqui muitas obrigações que nós temos de fazer alguma coisa, principalmente em relação àqueles que estão em maior vulnerabilidade nesses seus direitos. Nós vimos, então, posteriormente a isso, alguns direitos. Direito à existência, direito à liberdade, direito à participação política, direitos econômicos e sociais, e hoje finalizamos com os deveres. Sabemos que tivemos que fazer algumas escolhas e, por isso, algumas coisas talvez tenham ficado de fora. Inclusive, talvez você tenha sentido falta de termos falado de alguns documentos, porque nós temos muitos documentos, mas de acordo com o que foi a escolha do que nós elencamos aqui para falar, nós fomos buscando e trazendo aqui os documentos respectivos. Eu espero que tenha sido esclarecedor e eu espero principalmente que hoje você tenha a partir de hoje você tenha um novo olhar e um novo discurso também em relação aos direitos humanos, à luz daquilo que a igreja diz, à luz daquilo que a igreja pensa
à luz daquilo que a própria dignidade humana precisa ter reconhecido. Muito obrigada!